Bem, vamos adiante. Roxane Ponzi, advogada, que é especialista, nossa comentarista histórica já aqui há muito tempo, anos conosco, é especialista em direito de trânsito. Eu vejo uma matéria importante que traz a Roxane, que passa pelo judiciário, que são esses motoristas, os processos de motoristas que se recusam a fazer o teste do bafômetro e está tudo parado no judiciário. Eu uma vez me recusei a fazer, mas o meu andou. Eu fui penalizado. Teve que pingar. Não, eu não me recusei, que é um direito que o cidadão tem de não fazer, né? E eu me vali desse direito e nem tinha, não estava alcoolizado. Eu tinha tomado um cálice de vinho. Entre 4 pessoas tomamos uma garrafa. Mas eu digo, isso aí vai dar um teor alcoólico, é tolerância zero. Eu não fiz, mas fui penalizado. Eu perdi a carteira 1 ano. Roxane, o que me diz isso? Não, interessante começar essa abordagem justamente porque, voltando à minha memória, a primeira participação... Aliás, a minha advogada. Na verdade, a primeira participação que eu tive aqui na bancada foi justamente comentando sobre essa questão do álcool e as autuações. E hoje volto justamente porque foi objeto de uma matéria pela Zero Hora a respeito da atual situação, né, que esses processos estão enfrentando junto ao Poder Judiciário do Rio Grande do Sul. Quando tu coloca essa questão, Silva, sobre o direito de se recusar, obviamente isso também é uma das pautas, né? E existe, só para o pessoal entender, por que os processos estão paralisados? Porque existe uma divergência de entendimento. Isso que é interessante, né? Ou seja, tem pessoas que entendem que essas autuações por recusa elas seriam válidas e outros entendem que não, que o fato de se recusar, porque o fulano tem culpa no cartório, portanto está lá a previsão legal e poderia sim fazer a devida autuação. O problema é que a jurisprudência, e aqui temos colegas da área do direito, né, doutor Paulo, que justamente ela anda, ela não é estanque, e principalmente nessa questão que envolve as turmas recursais aqui da Fazenda Pública no Rio Grande do Sul, há uma movimentação muito grande de julgadores. Então, na época que houve o julgamento do Silva, só para as pessoas entenderem, houve uma apreciação pelo Tribunal de Justiça. Aí depois já teve questões que envolviam álcool que eram julgadas aí por competência absoluta pelo Juizado Especial da Fazenda Pública. E, por fim, aí obviamente esses recursos eles vão para essas turmas recursais, que é onde está tendo essa divergência. Ou seja, foi instaurado um incidente de uniformização. O que é o incidente de uniformização? É quando o Poder Judiciário ele pinça um processo, né, por conta dessa divergência, e diz, vamos todos nos reunirmos e vamos decidir de uma maneira uniforme, né, vamos nos posicionar a respeito dessa questão. Então, hoje, né, o cidadão que se recusa a fazer o teste do bafômetro e procura o Poder Judiciário, ele vai ter o seu processo paralisado até que esse incidente seja devidamente julgado. Ele vai ser composto, né, por todos os componentes das 3 turmas recursais da Fazenda, né? Cada turma tem 4 julgadores, e antes, só para vocês entenderem do quão loteria era para o cidadão que entrava com uma ação judicial, é que, às vezes, numa determinada turma, eu tinha 2 julgadores favoráveis e 2 contrários. Aí, dependendo de como eles se juntavam, porque os julgamentos sempre são de 3 em 3, podia ganhar por maioria ou perder por maioria. Então, ficava ruim até para o advogado dizer, olha, você depende com quem cai e depende de qual vai ser a composição, porque a mesma turma dava decisões divergentes. Então, do ponto de vista da segurança jurídica, esse incidente é muito bom. Por quê? Porque o cidadão vai saber se pode, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, pode se negar ou pode não se negar, ou seja, poder ele pode, tá? Mas se ele vai responder pela mesma pena de embriaguez que aquele que sopra. Tá? Do ponto de vista educativo, é importante, né? Porque a gente tem aquela certeza de punição ou não, né? Porque a partir do momento em que o Poder Judiciário reconhece que não poderia ser válida essa negativa, o órgão de trânsito obrigatoriamente vai ter que se adequar e vai ter que achar maneiras de punir aquele que se nega. E aqui eu quero falar um pouco do meu entendimento pessoal. Eu posso produzir prova contra mim?
Pela Constituição Federal, em tese, não. Você não é obrigado. Mas há um artigo no Código de Trânsito, que é o artigo 165A, que criou uma tipificação que não é mais você dirigir embriagado, você está sendo autuado por se recusar a fazer os testes. Mas qual é a grande questão? Se recusar aos testes, as pessoas entendem assim, não, fulano se recusou é porque ele bebeu, é porque ele tem culpa. Qual é a justificativa de ele se recusar? Bom, eu posso listar várias aqui. Uma, essa que o Silvio deu. Poxa, tomei uma garrafa de vinho em 4 pessoas há 3, 4 horas atrás e eu não tenho um botão verde e vermelho que vai me dizer, não, agora eu posso soprar, agora não posso. Porque o etilômetro, ele afere alcoolemia e não embriaguez. Ele vai dizer se existe álcool no organismo, mas ele não diz se esse álcool está exercendo uma influência, uma incapacitação para dirigir. Por exemplo, o artigo 165, que diz lá, dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa que determine independência, ele dá 2 opções, né? O álcool e qualquer substância psicoativa que determine independência. Então, vamos dar um exemplo. Se qualquer um dos senhores aqui hoje tomou um cafezinho com açúcar, nós temos 2 substâncias psicoativas que determinam dependência, cafeína e açúcar. Elas te incapacitam para dirigir? Não. Por quê? Não basta ter a presença da substância, ela tem que gerar uma incapacitação. Até porque, se eu tenho uma lei que diz que eu tenho que tirar das ruas quem não tem condições de dirigir, que está causando perigo para os demais, para a coletividade, então, esse é o objetivo da norma. Não é punir aquele que tem álcool circulante no sangue. O álcool tem que exercer uma incapacitação. E é por conta desse entendimento que muitos desses que estão julgando, anulando essas multas de quem se recusa, eles justificam por quê? Porque esse artigo 165A diz assim, olha, se recusar aos testes que permitam certificar a influência de álcool. O agente de trânsito ele não poderia simplesmente multar o cidadão porque ele se nega. Essa negativa tem que vir acompanhada de alguma mínima suspeita que permita certificar a influência de álcool. Ou seja, fulano está com hálito alcoólico, tá bom, ele não tem outros sinais de embriaguez. Nesse caso, poderia... Estilo Estados Unidos. Sim, porque qual é o grande problema? Que isso é uma decisão... Quando a gente multa por recusa, a gente está tomando uma decisão muito mais política do que científica. Por que política? Porque o agente de trânsito ele tem à sua disposição, no mínimo, 4 testes possíveis. Um deles é o bafômetro, nós temos o exame de sangue, nós temos o exame clínico, que é aquele que ele é conduzido até o DML, e, por fim, que eu chamo o teste passivo, né? Quando a pessoa se recusa a tudo, e ela diz, eu vou usar o meu direito de não produzir prova contra mim. Quando ela faz isso, o agente de trânsito tem à sua disposição um documento que ele vai reduzir a termo todos os sinais que o fulano está apresentando. Mas aí, alguém poderia me dizer assim, mas doutora, por que eles não fazem então? Era só fazer e estava tudo resolvido. Porque se ele fizer este termo de constatação de embriaguez para alguém que não tem sinal algum, ou ele vai mentir, ele não vai poder mentir por muito tempo, entendeu? Porque ele vai sofrer um processo disciplinar, ou ele vai fazer uma prova a favor do cidadão. Como é que ele vai marcar lá, fulano, está com hálito alcoólico? Não. Está com as vestes alinhadas? Não. Está com os olhos vermelhos? Está falando arrastado? Está com problema de equilíbrio? Tudo isso ele põe negativo. Mas se ele diz que o cara estava bêbado, quem é que vai provar que ele mentiu? A questão não é... Quem é que vai provar que ele está mentindo? Se ele não quis fazer o teste? Porque o cidadão pode fazer a prova em contrário. Ele pode fazer a prova em contrário. Por exemplo, fui parado na blitz, eu gravo a blitz, gravo a abordagem. Eu me gravo demonstrando que eu tenho condições de dirigir. Aqui, tem que prender o vagabundo, tomou bebida, prende o carro, toca-lhe a multa e que vai se catar. Tu achou que a sorte que isso aí é um suco de uva e não é um vinho. Claro que prender ele. Agora, com a nova lei, tem que prender. Não quer fazer um bafômetro? É porque tu está bêbado, então tu vai preso. Prende o carro, prende tudo. A Roxane nos deu uma aula sobre essa problemática, que não é um pequeno problema, vem a ser, sim, um problemão, porque todos nós, praticamente, todo mundo dirige, todo mundo está sujeito a essas regras, e elas não são claras. Então, há essas autuações, com prova ou sem prova, com bafômetro ou sem bafômetro, e vai para tribunais administrativos, onde, via de regra,
sem sucesso nenhum. Já estão marcados para... Se houve a autuação, se presume a culpabilidade e já encerra. Então, resta ao autuado buscar a reparação judicialmente. Tá? E aí entra essa problemática que o Zacher também destacou, da submeter-se ou não a soprar o bafômetro e fazer prova contra si mesmo. Mas a Roxane deixou bem claro que a autoridade autuadora... Ela pode fazer uma prova tem acusatória. Alternativas, Ela mas aí é um condicionamento. Se autua, necessariamente tem que estar apresentando um mínimo sinal. Tem que apresentar um mínimo sinal. Ou não autua, simplesmente libera com esses exames visuais de que o motorista... Tá? Mas, ao se negar, o motorista já, entre aspas, irrita a autoridade. E ela se predispõe a autuá-la e a fazer a prova subsidiária, além do bafômetro. Essa é a questão. Mas a Roxane tem, com relação à uniformização dos tribunais, isso hoje é absolutamente necessário. Eu encaminhei um caso, já que é um caso de... Estava condenado, já estava um cidadão que carecia de trabalhar, dirigir, porque era necessário para a sua atividade laboral. Ia ficar inviabilizado. Pai de família, rapaz. Digo, olha, eu esgotei aqui na área, aqui é uma matéria que eu não entendo, eu vou te mandar para um especialista. E a Roxane ressuscitou a situação. Mas... Vocês não me deixam mal com a ordem dos advogados. Eu fico propaganda a meu respeito aqui. Vivenciando, não, estou dando um caso concreto, vivenciando justamente essa situação lotérica. Um juiz de primeiro grau não concorda, mas vai para uma Câmara recursal, lá a composição pode sim ser favorável. Se lotericamente aquele processo decidido em primeiro grau cair nesta Câmara, ótimo. Mas se cai numa composição diversa com outros entendimentos, aí... Isso é ruim para a sociedade, né, Paulo? É ruim, isso traz, como tu bem destacaste, insegurança jurídica. É bom saber que a submissão ao bafômetro é presunção já considerada nos tribunais. Qual é a posição dos tribunais? Pedagogicamente, para todos nós condutores, é importante saber se isto vai ter consequências ou não. E aí, a disciplina, a imposição da lei é educadora, sim, para os motoristas, especialmente para os potenciais infratores, ou aqueles que dirigem embriagados. O Paulo Olímpio falou uma coisa que é verdadeira. Pega um cara que é um... Eu costumo dizer coisas verdadeiras. Pega o cara... uma coisa verdadeira, pô. Casualmente, se falasse a verdade. Não, vou dar um apoio para ele. Você está louco para pegar? Ele leva porrada de vez em quando. Olha aqui, ó, mas ele falou certo. O cara aqui... Olha aqui, ó, meu. Tu tem que fazer o bafômetro. Não vou fazer o bafômetro. Aí, esse cara já apanhou da mulher em casa, já saiu com a guampa torta, entendeu? Para ir trabalhar. Pé da vida. Ah, tu não quer fazer o bafômetro? Então tá. Estava bêbado, e ainda me xingou, me chamou disso e disso e daquilo. Pode acontecer. Irritar o cara ainda está com a guampa torta, ele caneteia o cara, entendeu? Então, por isso que eu digo, tem que fazer o bafômetro. Tu não deve, não... Aqui, ó, faz, porque se tu não bebeu... Mas claro que quem não bebeu nada, absolutamente nada, vai fazer, verdade? O problema é quando bebeu. O que a gente falou, eu acho que é importante o seguinte, eu peguei o exemplo dos Estados Unidos, porque lá o bafômetro é a última alternativa. Quando o agente de segurança aborda o suspeito, ele faz o cara caminhar, ele pede para o alfabeto americano de trás para frente, enfim, ele faz algumas perguntas.
Se ele vai chegando à conclusão O cara tá que apto. que não tem problema, está liberado. Se ele acha que não, ele bebeu, vai para o bafão. Falou Mas uma a coisa muito importante. alcoolemia lá tem graduação. É maior. hein? Lá É maior. Primeiro ponto que Tem lá a gra- alcoolemia é maior. Mas a Isso. segunda coisa que tu falaste é muito importante, porque assim, é a história da importação da meia gravidez, né? O Brasil importa as coisas, mas importa pela metade. Qual é o problema de hoje nós pegarmos e treinarmos os nossos agentes de trânsito para que eles possam identificar? Porque nos países mais desenvolvidos, que estão já muito próximos de um zero, entendeu, de acidentes, eles fazem a verificação de álcool em 2 etapas. Numa primeira etapa, eu uso o etilômetro como um método de triagem, ver se tem presença ou não de álcool. A segunda, na hora da fiscalização, a fiscalização ser mais efetiva. Bom, quem tem presença de álcool no ar, eu passo para outra fila, entendeu? Que vai fazer o bafômetro normal, certo? Ou, né, no caso, se não tem nada, segue o baile. Isso é bom. Isso demonstra o quê? Que nós estamos fazendo uma fiscalização efetiva. A pior coisa que pode é hoje nós termos, por conta desse problema da jurisprudência, ter um cara que bebeu e que se safou, e o outro que não bebeu nada e foi multado e ficou 12 meses sem carteira. Isso é o pior que pode ter para a sociedade. Nos Estados Unidos, quem faz isso é a polícia, não é o azulzinho. Lá não tem azulzinho. Aqui tu tem o azulzinho que não tem poder nenhum. Lá é um policial que tem todo o poder de polícia, de autuar e tudo. E eu vi várias vezes ele fazendo esse teste. Tu caminha, eles botam uma linha reta, faz um 4, entendeu? Faz todos esses testes, já vi ele fazer. Mas é o policial que faz. Sim. Quando tu vai ensinar esses azulzinhos aí, ó, quer Quer dizer, dizer, que lá, sim, é o policial que faz, mas se constatado nível de embriaguez, é preso. na hora. Sim. Fica 24 ou 48 horas. E já é um fica processo recolhido. ágil, além de tudo isso. Né? Mas deixando claro que eu não estou defendendo que a pessoa bebe e dirige, muito pelo Está contrário. defendendo do teu lado, porque Não, tu não, defende não, esses... nem estou defendendo o meu lado, Tu defende Bernardoni. esses gambá aí. Nem defendendo o meu lado. Ela Mas tá a verdade é o fazendo seguinte... uma exposição pedagógica, Sim. esclarecendo. Pensa É assim, o papel da se o comunicadora. agente de trânsito chega e identifica que o fulano está com sinais de embriaguez, ele tem mais é que ser multado. Ponto, entendeu? Sem discussão. O que eu defendo é que aquela pessoa que não está sob influência de álcool, ou seja, que pode até ter alcoolemia positiva, mas não está com a sua capacidade psicomotora comprometida, esse cidadão não pode ser multado pelo espírito da lei. A lei diz, dirigir sob influência de álcool, tem que tirar das ruas essas pessoas, não aquele que, só porque está com alcoolemia positiva, e entender, a alcoolemia positiva está circulando no sangue, mas não está embriagado, né? Tomou um remédio daqueles controlado, mas não está com a impossibilidade de dirigir. Então, essa aferição tem que ser feita lá na via. Qual é o limite hoje para estar em estado de embriaguez para a lei do trânsito? A lei do país, ela diz o seguinte, qualquer valor acima de 0,04 miligramas por litro de ar expelido, que isso é a margem de erro do equipamento, tá? Então não é bem zero. Já incidiria as penas do artigo 65. A partir de 0,3 ou então 0,34, porque também tem a margem de erro, já além da pena administrativa, você também responderia pelo crime de dirigir sob influência de álcool. O que envolve esse 0,3? O que representa? 2 chopes já passou do limite. Um cálice de vinho já passou. Entende? É aí que está a fonte da coisa. E depende para quem. O Silvas pode tomar uma taça Vai de vinho jantar e não faz a toma menor uma diferença. taça de vinho, não tem nenhum efeito Mas negativo. pega, eu sou veterano. Sim. Pega o meu histórico. Não, mas pega o meu histórico de trânsito, tá? E vê se Quando tem não tinha bafômetro, eu nunca capotei carro, nunca aconteceu nada, nunca estive embriagado, tá entendendo? A minha ficha pode ter lá multa do celular, do não sei o que, entende? E ponto. Como foi os nossos avós, pais, etc., que iam nas festas e enchiam o troço de chope, tá compreendendo? E vinham até embriagados muitas vezes, ou alcoolizados, sem uma condição legal de dirigir. Mas a legislação facultava. Isso. Mas depois, agora, hoje o cara não te deixa tomar não, nada. aí é que está. O indivíduo
isso aí, esse rigor da lei já nos reeducou. Já. Muita Nem é o gente rigor da lei, não, é o rigor da muita fiscalização. Muita gente amigos, a gente vive né, no nosso... Não vão de carro, Não vão de aplicativo. carro, vou de aplicativo, vou de táxi, volto de táxi, eu não ando mais, não corro risco. Então o efeito educador, pedagógico está sendo processado, mas efetivamente a transgressão é um risco e ela ocorre e cria essa sensação de insegurança muito bem destacada pela Roxane. É muito importante essa uniformização de entendimento dos tribunais, para que... Para o bem ou para o mal? Exatamente. Hoje, tu pegar um Uber é mais barato do que tu ir de carro. Hoje com o advento... Eu sempre digo, o Uber é que nem o teu seguro, né? Você não paga seguro para andar de carro? Então tá, pague o Uber, sai mais barato que o advogado, que a multa, que ficar 12 meses depois sem carteira. Então, essa sempre vai ser a melhor opção se você quiser beber qualquer coisa. Perfeito. Né? Agora, o resto, depois aí, são os desdobramentos.